Olá, dia 4 do nosso desafio 12 em 3. Espero que até agora vocês estejam legais, acompanhando bem o conteúdo. E esse dia eu vou falar sobre descanso. E você pode estar pensando assim, como assim? Um desafio de treino? Ela só falou de sono e de descanso até agora. Mas é porque eu quero que tu preste muito atenção nisso. Não adianta eu te falar sobre volume, intensidade, maneiras de otimizar o teu treino e fazer tu render muito mais sem eu falar de descanso, sem eu falar de sono, sem eu fazer tu dar um passo atrás. Porque é muito fácil para nós como humanos exigir mais do nosso corpo. É muito fácil, na verdade é até mais fácil a gente fazer ele ser acelerado do que ele ser parado, freado, tá? E ao longo desse desafio eu vou explicar mais por que isso acontece com a nossa biologia. Mas você tem que entender que o nosso corpo, ainda que ele seja uma máquina incrível, ele é realmente incrível, ele tem potencialidades inimagináveis, ele ainda assim não é uma máquina tecnológica, ele é uma máquina biológica que tem uma biologia ainda um pouco que não evoluiu, né? Se a gente for pensar em evolução tecnológica, não evoluiu do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que a tecnologia. Então a gente precisa ainda manter algumas regras ali para que a gente possa tirar o máximo dessa biologia. Então, dito isso, eu vou falar sobre as 7 categorias de descanso. Provavelmente você não ouviu falar de todas elas, talvez você faça elas intuitivamente, mas não saiba essa separação. E quando eu separo, mais uma vez, igual eu falei na aula 1, eu tô fazendo isso para ficar didaticamente mais fácil de você entender, mas você vai ver como todas se interconectam e se misturam. Não existe separação das coisas na saúde, não existe, tá tudo muito interligado. Só que pra gente poder entender, a gente tem que botar nas caixinhas, e depois, quando tu entender todos os mecanismos, tu vai misturar essas caixinhas e tudo vai ficar mais fácil, e tu vai poder fazer um programa aí de descanso mais fácil para a tua vida, tá? Vamos lá, primeiro a teoria. A gente vai falar sobre os 7 tipos de descanso. O descanso físico, o mais fácil, o mais óbvio, que é o que tu provavelmente já faz quando tu chega em casa e se atira no sofá. Basicamente, descansar o físico é deixar o teu corpo ficar relaxado, né? Talvez tu deite e não relaxe, né? Talvez tu fique muito tensa enquanto tá deitada. Tudo isso pode acontecer com o teu corpo, mas a moral da história é que tu precisa descansar o teu físico. E tem várias técnicas para isso. Uma delas é alongamento, outra é liberação miofascial, fazer uma massagem, massagens relaxantes ou drenagens, independente da técnica, podem ser coisas que te ajudem a relaxar o teu físico, relaxar a parte palpável do teu corpo. É isso e não tem muito o que eu falar mais do que isso. Daí, você vai ver como as coisas vão se interconectar, certo? Quando eu falo, por exemplo, de descanso mental, que é o segundo tipo de descanso, eu não tô botando numa ordem, tá? Só tô botando pra escolher um e depois do outro, mas não é porque um é melhor que o outro ou um vem antes que o outro, tá? Descanso mental é simplesmente você diminuir o fluxo de pensamento. Se tu for pensar assim, ó, tu pode parar de comer por um tempo, tu pode parar de tomar água, tu pode até ficar sem dormir alguns dias, várias coisas podem parar de acontecer com você. Só que o mais difícil e o praticamente impossível é você parar de pensar. E quando eu falo sobre fluxo de pensamento, eu não estou dizendo para você parar, né? Que tem um pouco essa visão, eu preciso parar de pensar, né? Quando a gente fala em meditação ou coisas assim. Na verdade, não, eu só quero que tu te coloque um pouco como observador desse fluxo de pensamentos. Imagina que o fluxo de pensamentos, a tua cabeça é uma estrada e tu tá ali sentadinho na sarjeta olhando aquele monte de carro passar e tu não entra em nenhum deles. Esses carros são os teus pensamentos. E no momento em que tu te coloca como observador, tu já tá fazendo um descanso mental. Tu tá entendendo esse fluxo não como sendo parte dele, mas como sendo esse observador externo. Só fazer isso já é um descanso mental. Só que aí, claro, existem várias técnicas para tu fazer um descanso mental mais assertivo. Dentre elas, a respiração consciente. Eu sou a pessoa mais, assim, da bandeira da respiração consciente. Eu acho que é uma das coisas mais mágicas que tem. Por quê? Simples fato de tu colocar a atenção em alguma coisa, que pode ser qualquer coisa, pode ser realmente uma chama de uma vela, pode ser um mantra, pode ser, sei lá, uma planta X, eu tô pensando aqui na hora nesses exemplos. Mas o fato de tu colocar tua atenção no momento presente em alguma coisa já é um descanso mental. Por quê? Tu não vai estar naquele fluxo maluco de pensamento que tu nem sabe onde começa nem onde termina. Tu vai indo de um pro outro, tu vai pulando de um carro para outro, saca? E quando tu te coloca então como observador e botando a atenção no momento presente, beleza, tu já tá fazendo esse descanso mental. E entenda,
Você precisa, às vezes, em algum momento, de uma âncora para te puxar para ser esse observador, né? E essa âncora pode ser a respiração consciente. Tu pode prestar atenção na tua respiração e tem várias técnicas para isso. Tu pode também botar atenção em alguma coisa externa, que nem eu falei, que pode ser a chama de uma vela, enfim, uma planta, enfim. E aí tu vai ficar alguns minutos fazendo isso, ou alguns segundos. Pode ser que tu não consiga ficar muito tempo, mas a questão é, tu vai tentar. E se tu sair daquele momento, tu vai voltar. Então, digamos que tu tá ali prestando atenção na tua respiração e inspira, solta o ar, inspira, solta o ar, tá? Se for uma coisa bem simples. Tu vai entrar num desses pensamentos. Depois tu vai ter para onde voltar. Tá, peraí, entrei, mas deixa eu voltar aqui para esse lugar que eu tava de prestar atenção na minha respiração. É só isso. E eu vou só te dar uma técnica aqui, porque eu não quero te encher de coisa, tá? Que é a respiração box. Tu vai inspirar em 4 tempos, segura com o pulmão cheio 4 tempos, solta em 4 e segura com o pulmão vazio em 4 tempos. Essa é uma das melhores estratégias para tu conseguir fazer esse descanso mental. Tu pode fazer isso várias vezes por dia, tu pode fazer vários ciclos. Se tu puder parar por um tempo, digamos aí uns 10, 20 minutos para fazer, é uma coisa bem legal. Só que eu sei que é mais difícil se tu não tá tão treinado. E isso é um treino, isso é uma habilidade que tu vai desenvolver. Então tu pode fazer 2 minutos de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Ótimo, né? Não parece ser muito difícil. Isso é um descanso mental. Agora, se a gente for pensar em outra categoria de descanso que talvez você nunca tenha ouvido falar, deixa eu ver qual que eu vou falar agora. Categoria de descanso emocional. A gente, às vezes, não se dá conta, né? Mas as emoções, elas estão junto com a razão. A gente acha que tem que separar. Não, a razão, isso aqui é só razão, isso aqui é só emoção. Cara, na verdade, emoção nada mais é do que um monte de neurotransmissores sendo liberados no teu sangue. Se tu tá muito feliz, tu tem um tipo de neurotransmissor. Se tu tá muito triste, é outro. E o que eu quero que você pense é não julgar tanto as tuas emoções. Inteligência emocional é um estudo à parte, tá? Eu tô só pincelando aqui para tu começar a pensar que cada emoção vai trazer um sinal para o teu corpo. E tu tem que começar a reconhecer esses sinais. E às vezes a gente meio que se deixa levar por tudo, sem parar para pensar, e a gente acaba ficando com essa sobrecarga emocional. E uma das coisas que mais deixam a gente com sobrecarga emocional é quando tu suprime as tuas emoções, quando tu coloca as emoções das outras pessoas ou as vontades das outras pessoas na frente. Então, assim, tu não fala a verdade, tu deixa a coisa rolar, tu não expressa o que tu tá sentindo. Entenda, quando tu faz isso muitas vezes, tu fica com sobrecarga emocional, tu fica mal, tu fica cansada emocionalmente. E quando tu consegue expressar mais, é a hora que tu relaxa. Esse é um descanso muito importante de se fazer, um descanso emocional. Falar mais a verdade, falar mais o que tu sente, entender que as tuas emoções não são nem positivas nem negativas, tá? Eu sei que eu falo sobre tu aliar a emoção positiva ao teu treino, às coisas que tu faz, beleza. Só que a questão é que quando a gente pensa em positivo e negativo, a gente tá dando juízo de valor, né? E na verdade todas as emoções são importantes para nossa existência. A gente não chegou aqui só sendo feliz e nem só sendo triste. A gente precisou oscilar entre todas essas emoções para poder chegar na evolução onde estamos. Então, entenda que todas são importantes e necessárias. Então, só reconhecer e começar a olhar para esses sinais já vai te dar um descanso emocional e só tu expressar um pouco mais o que tu sente, né, o que tu quer naquele momento, a tua verdade, sem ofender ninguém, simplesmente sendo verdadeiro, dizendo sim e muitas vezes dizendo não para algumas coisas que as pessoas te pedem, isso já é um descanso emocional muito bom. E você pode achar que nada tem a ver com o treino, com quanto tu vai render no treino, mas tem muito a ver. E à medida que as aulas vão andando, vocês vão entender melhor, tá? Depois a gente pode até discutir mais no grupo para eu não ficar com esse vídeo gigantesco, mas ele vai ficar gigantesco, tá? Então vamos pro próximo, o descanso social. Agora eu vou te ensinar a ser uma pessoa antissocial, vamos lá! Mas a questão é, gente, olha só, quando você é uma pessoa que tem muitos grupos, e garanto que grande parte de vocês que estão aqui passam por isso, a gente viveu agora, viveu, já passou, né? Não, mas a gente tá vivendo e já tá melhorando um pouco a pandemia, então a gente ficou, principalmente nessa parte mais virtual, em muitos grupos, né? Grupo de WhatsApp, de Telegram, o programa disso, o programa daquilo, o grupo do trabalho, o grupo da família, enfim, a gente tem muitos grupos sociais aos quais corresponder, né? E aí entra, tu vai ver como tudo tá se interrelacionando. Isso também vai minando a parte emocional, porque a gente quer superar ou atender as expectativas desses grupos, às vezes. Então vai pensando aí, quando a gente está com cansaço social, quer dizer que a gente está convivendo em grupos que não, ou duas coisas, ou não nos fazem muito bem,
ou então, assim, porque são um pouco tóxicos ou trazem assuntos que não são muito legais e tu acaba suprimindo o que tu quer, o que tu não quer para estar nesse grupo, ou então porque aquilo ali é muita informação. E aí que tu acaba não olhando tanto para dentro. Então, olha só, tu pode ser essa pessoa que passa o dia inteiro, grupo de WhatsApp, trabalho, fazendo mil coisas com pessoas, e aí tu chega em casa e liga a notícia. Então, tu acaba nunca te conectando com a tua pessoa, com tua individualidade. Entenda, eu tô falando isso porque eu entendo a importância do social e eu entendo a importância da gente olhar para o mundo, tá? Eu acredito na justiça social e na importância da gente olhar para os outros, acredito muito. Só que a gente precisa fazer as duas coisas. Se tu só te conectar com o que tá fora, tu não vai conseguir fazer nada pelo mundo, na verdade. Tu não vai conseguir nem cuidar da tua saúde e nem cuidar de mais ninguém. Então tu precisa olhar mais para ti também, em primeiro lugar, e cuidar das tuas necessidades para depois atender os grupos. Então a minha sugestão aqui é que você dê uma filtrada aí nas pessoas com quem você anda se comunicando, se essas pessoas estão te fazendo mal ou bem, que tipo de descanso que você precisa ter da parte social. E isso não quer dizer que você vai se afastar das pessoas, mas quer dizer que muitas vezes você precisa se aproximar de outras. Lembra aquelas pessoas que te fazem super bem, que te fazem rir, que te fazem feliz? Tu pode começar a procurar mais essas pessoas. Isso é um descanso social. O momento em que tu pode estar com pessoas que te fazem bem, te fazem ser quem tu realmente é, também o descanso emocional. Olha só como as coisas estão se interligando. Então, por que não procurar mais essas pessoas e por que não se afastar um pouco das outras em que podem te tirar um pouco da energia, te deixar um pouco mais chateado, mais triste? Pensa quantas vezes aconteceu isso, de tu conversar com alguém e essa pessoa te deixar meio triste. Pensa sobre isso e tenta fazer essa filtragem para poder descansar essa parte social, principalmente se tu trabalha muito com muitas pessoas. Isso pode ser muito importante e determinante para o rendimento do teu treino, tá? Vamos pro próximo. O descanso espiritual. E quando eu falo espiritual, novamente, eu falei de espiritualidade na primeira aula, tá? Eu não tô falando de religião, nem de Deus, nem de nada. Mas eu também posso estar falando disso. Você que vai escolher o que é descanso espiritual para você. Mas entenda, quando tu consegue te entender como parte de algo maior, como parte de uma coisa assim que não é tão pequena quanto só tua materialidade, tu já tá exercendo uma espiritualidade. E a gente, às vezes, fica sobrecarregado espiritualmente quando a gente acha que tudo está só aqui nessa materialidade. E entenda, tu não precisa acreditar em Deus, mas se tu sai na rua e olha para uma árvore grande, tu já vai entender que tem coisas maiores. Tu vai entender que tem uma força maior, tu vai te sentir um pouco pequeno. Isso é importante para o descanso espiritual, porque isso tira um pouco da pressão do dia a dia, da pressão da vida. E tu olhar para coisas grandiosas, inclusive já tem sido mostrado pela psicologia positiva e em vários estudos que é a prática do O, né, O-H, tipo assim, ó, de que é uma coisa muito boa para tua saúde em geral. Então, assim, tu vai tirar um tempo para caminhar num parque, para ir na praia, olhar o mar, né, aquela coisa enorme que te faz sentir assim, ah, é tão insignificante de uma maneira boa, né? E olhar coisas bonitas, coisas grandes. E não precisa ser necessariamente coisas da natureza, né? Pode ser assim, subir num prédio alto, olhar uma cidade grande que foi construída pelos seres humanos, mas que faz assim, tu ver coisas grandiosas. Isso é um tipo de descanso espiritual. E também está relacionado a estar em grupos que têm um propósito. Então, sei lá, tu faz um trabalho voluntário, ou tu faz parte de algum grupo que tem uma causa, né, um propósito. Isso vai te dar um descanso espiritual também. Então, para você ver como não tem necessariamente a ver com religião, pode ter a ver, né? Talvez tu tenha uma religião, tenha um grupo religioso, mas a questão são coisas que te unem com um algo maior, que aí não necessariamente tem a ver com Deus, como também pode ter a ver com Deus, com uma energia ou o que tu queira chamar, tá? Pensa sobre se tu tá fazendo esse descanso, tu tá olhando para essas coisas maiores e saindo um pouco desse corpinho, assim, dessa bolhazinha que a gente vive, que parece que é tudo que existe. Sabe outra coisa interessante? É quando tu vê aqueles filmes, aquelas coisas de galáxias, né, e de planetas, e a Via Láctea e não sei o quê, e tu começa a pensar, nossa, a Terra é um pozinho cósmico ali. E é legal, porque a gente coloca tudo em perspectiva, né? Começa a pensar, nossa, eu tô me preocupando tanto com uma coisa besta e na verdade a gente é só um pedacinho de poeira da Via Láctea. Então pensa sobre isso. O tanto que o se sentir pequeno pode ser legal nessas horas, não no sentido ruim, né? De, ai, nossa, como eu sou insignificante. Não, mas no sentido de botar em perspectiva os teus problemas mesmo, se sentir parte de algo maior, no qual tu não tem tanto controle assim, que tá meio acima.
E aí dê o nome que você quiser. Isso é um descanso espiritual. E aí a gente tem o descanso sensorial. Nossos 5 sentidos, né? Vamos considerar que a gente tem 5, né? Há quem diga que somos seres multissensoriais, que temos mais do que 5 sentidos, mas vamos pensar nesses aqui, palpáveis. Visão, olfato, audição, enfim. A gente fica o tempo inteiro, o dia inteiro, sendo estimulada sensorialmente. Então, os olhos, principalmente se você tem a visão, né? Você está o tempo inteiro vendo coisas. Se você tem audição, ouvindo coisas. Se você tem a supressão de algum desses sentidos, pessoas que são cegas ou deficiência auditiva, enfim, a pessoa exalta mais outro sentido. Então, isso acontece também. Mas a questão é, existe muito estímulo sensorial. E aí vamos pensar aqui no teu dia. Tu passa o dia inteiro ali fazendo todas as coisas que tu faz, daí tu chega em casa, te deita no sofá, então tá descansando físico, supostamente, né? E aí tu liga a TV, né? Então, assim, na verdade, a tua parte sensorial não descansou muito. Tu naquele momento ali tu tá descansando o teu físico, mas tu continua recebendo estímulo. Então, o que seria um descanso sensorial? É tu suprimir algum dos teus sentidos. E aí vai entrar junto com o descanso, por exemplo, mental, que pode também entrar junto com o descanso físico. Talvez você vá fazer uma respiração consciente de olho fechado. Então, tu já vai suprimir a visão, tu vai diminuir o fluxo de pensamento, então fazer um descanso mental, e tu vai estar talvez sentadinha assim, fazendo também um descanso físico, ou então deitada. X. Começa a pensar como essas coisas todas se interligam. Se tu estiver fazendo talvez uma oração, pode ser um descanso espiritual. Então, a gente separa, mas a verdade tudo tá junto. E quando tu consegue fazer todos esses, é muito mágico o tanto que tu consegue evoluir mais nas coisas, tanto na parte física e na parte, vou fazer um treino melhor, vou render mais no meu treino, quanto na produtividade cognitiva mesmo. Então tu vai ver que se tu fizer mais desses descansos, tu vai conseguir produzir muito mais, seja qual for o teu trabalho. Se ele for um trabalho de produzir um texto, produzir uma imagem, enfim, se tu for professora, como é o meu caso, né, eu dou aula também na escola, e eu preciso muito fazer esse descanso, principalmente essa parte sensorial, né, porque às vezes eu tô lá na escola e é uma gritaria, e é sexto ano, de sexto a terceiro ano eu trabalho, e é sempre muito estímulo sensorial, além de social, né? E isso foi muito importante depois que eu descobri esses tipos de descanso. E eu vou falar do último agora, que é o descanso criativo. É um dos que eu mais acho legais e talvez seja um que realmente as pessoas não saibam muito, né? É quando, já tá quase em 20 minutos, eu vou chegar em 20, mas assim, desculpa, gente, não tem como. É muito legal, eu gosto muito de falar sobre isso. Qualquer coisa vocês me falem, se estiver muito longo, tá? Mas o descanso criativo, ele diz respeito a você olhar para coisas inspiradoras. E aí pode ser muito parecido com a parte ali espiritual, né? De tu olhar para coisas grandes, se sentir pequeno. Só que não necessariamente. Aí entra muito a arte. Vamos entender que criatividade não é uma coisa do outro mundo. A gente às vezes considera a pessoa que é criativa, ela é aquele gênio, né? Com um chapeuzinho, daí ela pega a aquarela, pega ali a tinta e joga na tela e ela tem uma ideia genial. Não é assim. A criatividade é basicamente tu receber os teus estímulos, receber coisas ali do mundo, filtrar com quem tu é e jogar para fora de novo. Criatividade não é uma coisa que surge do nada. Tu precisa de estímulos para receber a criatividade ou para desenvolver a tua criatividade. Ela é treinável. E assim como tu precisa de estímulo, tu precisa de descanso também. E quando tu olha para uma arte, tá? Principalmente arte, digamos aí uma arte visual ou um filme ou uma peça de teatro, cara, 1000 formas de arte, escultura, eu amo arte, já fui atriz e tudo mais. E quando tu faz isso, isso é um descanso criativo. Tu não tá mais pensando sobre o que tu tem que produzir, o que tu tem que fazer. Tu tá vendo inspiração. E aí a sugestão é tu estar em ambientes mais inspiradores mesmo. O que é inspirador para ti? Então tu vai colocar uma planta na tua casa, tu vai colocar uma arte. Como que tu faz para tornar o teu ambiente de trabalho mais inspirador, para tu ter mais esse descanso criativo? Talvez não seja na tua casa, talvez não seja possível fazer isso na tua casa. Então, talvez tu tenha que sair mais, né? Digamos ali no intervalo do teu trabalho ou de tempos em tempos, vamos aí, uma vez por semana, que tu veja coisas inspiradoras para ti. Arte é inspirador para mim, natureza é inspirador para mim, árvores, enfim, verde. O que é inspirador para ti? O que vai fazer realmente tu ter esse descanso criativo? Ver um filme, talvez é ler um livro de ficção, talvez seja um livro que não seja tão técnico, né? Que talvez tu esteja lendo muito coisas sobre a tua profissão, sobre o teu trabalho, e não tanto coisas mais fictícias e que te permitam viajar e se inspirar. Então é sobre isso, sobre pensar que tipo de coisa te inspira e olhar mais para essas coisas.
depois de toda essa série aí, fechando os 20 minutos de vídeo já, o que eu sugiro? Que você escolha algum desses 7 descansos, ou que você, juntando todas essas informações, crie aí rituais de mais descanso para sua rotina, que pode ser num dia, que pode ser em 3 dias, que pode ser dentro de uma semana, dentro do que for possível para a tua rotina. Depois, se tu quiser, a gente troca mais ideia lá no grupo. Eu tenho várias ideias, inclusive, de ambientes inspiradores para essa parte do descanso criativo, que podem aumentar muito a tua produtividade e te fazer descansar mais ao mesmo tempo. Então, a sugestão é só você parar para pensar o que você consegue fazer dessas coisas que eu falei aqui que você nunca fez aí, que, né, seja um pouco fora da sua caixa, da coisa que você está acostumado a fazer. Então, escolhe um tipo de descanso desses aqui e faça, experimenta o que vai acontecer com o teu rendimento e aí depois com o teu treino, tá? E até a próxima.